A respeito de algo que o Senhor colocou no nosso coração, tá? Hoje é um dia de ceia, né? Onde nós vamos relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tá? Nós temos que, em memória dele, lembrarmos do grande sacrifício que ele fez por nós e por que ele se sacrificou tanto, para que nós venhamos a ter valores, né? Valores, vamos dizer, para vivermos nesse mundo, chamados, o tema é os valores do cristão. Nós precisamos ter valores, queridos, valores, porque esse mundo, né, infelizmente, os valores desse mundo estão cada vez mais críticos, caóticos, né? Se nós formos olhar a frieza, né, das pessoas em relação a tantas coisas que têm aumentado, o amor, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará nos últimos dias. Eu nunca vi tanto esfriamento na minha vida como agora, não é verdade? Tem esfriado, muitas coisas têm acontecido, e nós precisamos restaurar os valores, né, que a Bíblia tanto ressalta na sua palavra. E o texto que nós vimos, né, que Deus colocou no nosso coração, está lá em Filemon, tá bom? Qual capítulo, pastor? Bom, Filemon só tem um capítulo, então, tá? É capítulo 1, só tem um, e versículo 8, então seria o versículo 8 ao 9, tá? Filemon 8, versículo 8 e 9, mas antes de nós lermos, deixa eu explicar aqui sobre o contexto de Filemon, tá? Paulo, essa carta que foi escrita a Filemon, Paulo estava, quando ele escreveu, ele estava na prisão, em Roma, tá? E lá na prisão, Paulo, ele conheceu, tá, uma pessoa, um escravo, chamado Onésimo. Onésimo então era um escravo. Onésimo tinha fugido do seu senhor, quem? Filemon. E aí, Onésimo encontrou Paulo na cadeia, na prisão. Paulo, querido, não perdia tempo, seja onde for que estivesse, ele não ficava amargurado. Nossa, estou na prisão, por que Deus permitiu essa situação comigo? Por que Deus fez isso comigo? Olha aqui, eu estou na prisão, estou numa situação difícil, estou numa situação tão complicada. Paulo não fazia isso não, queridos. Ao contrário, ele aproveitava todas as oportunidades, até essa. E o que aconteceu? Ele levou o evangelho a Onésimo, e Onésimo se tornou um cristão. Porém, havia uma questão. Paulo, né, agora o gerou nas suas cadeias, e escreveu então a carta ao senhor de Onésimo, que é Filemon, tá? Esse é o contexto, tá bom? Bom, então vamos lá para a carta de Paulo a Filemon. Vamos ver aqui o primeiro valor que eu queria compartilhar com os irmãos. Filemon, versículo 8 e 9, diz assim: por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então veja aqui, queridos, como Paulo era uma pessoa mais velha, né, e um apóstolo também, o que ele poderia? Ele poderia ter usado sua autoridade, porque ele é autoridade, com Filemon. Afinal de contas, Paulo também ganhou Filemon para Cristo, e ele poderia ter usado essa de autoridade, ordenando
que lidasse de maneira gentil com seu escravo fugido, Onésimo. Ele poderia ter dito: olha, eu como autoridade na sua vida, então eu queria te dizer o seguinte, olha, vai lá e trata de maneira gentil, né, Onésimo, tá bom? Mas Paulo não está usando aqui, você vai ver, da sua autoridade para impor alguma coisa, né, a Filemon. Ao contrário, ele não está usando desse artifício da autoridade. O que eu quero dizer, queridos? Muitas pessoas, muitas vezes, né, infelizmente, são autoritárias. Então ela usa da autoridade para impor, não é verdade? Graças a Deus isso não tem no serviço de vocês, né? Infelizmente tem pessoas assim, né? Se você dá é só você dar, uma oportunidade para a pessoa, uma empresa, por exemplo, você dá uma oportunidade para a pessoa está lá como encarregado, por exemplo, né? Eu já fui encarregado, eu sei muito bem como é que é, né? Se vocês não sabem, eu sou técnico em fundição, técnico em texto, eu já lidei com isso. E ficava assim, né? Achava que era, eu não achava nada, né? Na verdade, eu tentava lidar com a questão, mas eu poderia ter usado de autoridade e impor, não, tem que ser assim, pronto, acabou. Se você não fizer, você tá rua, né? Ou, né? Pode ir lá para o departamento pessoal e assinar a sua, mas jamais eu faria isso. Mas tem pessoas que fazem, não é verdade? É claro, né, queridos, e Paulo não usou dessa autoridade, né, para fazer isso, tá? Paulo baseou o seu pedido, então, não na sua própria autoridade, mas no comprometimento cristão de Filemon. Então veja, querido, aqui há algo importante que nós precisamos aprender com Paulo: comprometimento cristão. E qual que é o comprometimento cristão? Amor. Nós devemos amar acima de todas as coisas, porque Cristo, quando morreu por nós, Ele nos amou até o fim, não é verdade? Ele foi até o fim. Ele não mediu esforços para ir, né, aí até o fim, porque Ele nos amou. Veja, esse aqui, queridos, é um princípio, é um valor muito importante que precisamos resgatar, que muitas pessoas muitas vezes usam, né, ou abusam da sua autoridade para, infelizmente, impor situações. E Paulo aqui, ele não fez isso, ao contrário. Veja, Paulo queria a obediência sincera de Filemon, não a obediência relutante de Filemon. Como assim? Paulo poderia ter usado da autoridade dele e imposto: você vai obedecer. Ele vai obedecer, mas relutantemente, não é verdade? Ele vai ficar assim, tudo bem, está mandando, né? Está falando que é para fazer isso, então eu faço. Mas não é sincero. É uma coisa imposta. Então eu estou, né, não muito satisfeito com isso. Não vou ficar muito legal com isso, não. Aqui, queridos, nós temos um valor muito importante. Ele quer a obediência sincera. Olha, Filemon, se você, né, aí nós vamos ver na carta que ele vai gentilmente, com amor, conduzir, né, Filemon a aceitar o seu servo de volta, não mais como um escravo, mas como alguém que é útil ao evangelho. Isso nos faz refletir, queridos, o quão importante nós exercermos o amor. Esse é o primeiro valor, o amor acima de todas as coisas, porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é verdade? E o amor jamais acaba. Tudo nessa vida vai acabar, menos o amor, quando nós estivermos com o Senhor, não é?
as profecias vão cessar, as línguas vão cessar, tudo vai cessar, menos o amor. Então nós precisamos resgatar esse amor. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras. Eu não estou falando no mundo, eu estou falando aqui no meio, quando eu falo aqui no meio evangélico, no modo geral. Falta amor para lidar com as pessoas. Quantas pessoas estão feridas hoje? Quantos crentes, vamos dizer assim, ou cristãos estão feridos hoje? Por causa de imposição, por causa de autoridade imposta, né? E veja, nós não podemos fazer isso. Nós temos que agir com amor, como Paulo, né? Que, como eu disse, poderia ter usado de autoridade, mas não o fez. Não foi uma autoridade imposta, né? Mas ele queria uma obediência sincera. Quando você sabe que algo é correto, querido, e tenha poder para exigir isso, você apela para a sua autoridade ou para o comprometimento da outra pessoa? É uma boa pergunta. Você pode exigir alguma coisa lá de alguém, mas você vai apelar para a sua autoridade ou você vai para o comprometimento? O que eu quero dizer é, nada forçado funciona. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui células, por exemplo. Nós queremos abrir células, queridos, né? Mas eu não posso. Gente, por favor, você não vai abrir célula na sua casa? Não, nós precisamos de célula, né? Abre a sua casa, que é isso, vamos lá. Queridos, nada funciona, né? Se for imposto. Por exemplo, Ismael está aqui, né? Quando eu falei assim, Ismael, o que você acha de nós começarmos uma célula na sua casa? Eu falei nesses termos, mas não foi assim. Ismael, o negócio é o seguinte, semana que vem, tá? Pode preparar aí de sua casa, nós vamos lá para sua casa, tá? E eu vou lá e pode abrir as portas. Não foi assim, e nem pode ser assim, amém? E ele, com maior alegria, né? Cedeu sua casa, foi muito uma bênção, né, Ismael? Foi muito gostoso. Por quê, queridos? Que ele sentiu prazer em fazer isso, de estar, né, abrindo o seu lar para compartilharmos a palavra. Não é gostoso isso? Eu tenho certeza que é uma célula que vai frutificar, porque não foi imposto, foi por amor, né? É isso que faz a diferença, é o amor. No amor não nos constrange, né? Paulo nos apresenta um bom exemplo de como lidar com por exemplo, há conflitos cristãos, não é verdade? Nesse caso aqui, havia um conflito, porque Onésimo tinha fugido do seu senhor. Fugiu, ele deve ter aprontado, a Bíblia não fala o que ele aprontou, né? Mas ele fugiu, correto? Ele fugiu, fez alguma coisa. Quando tem um conflito cristão, como é que você lida com isso? Então está aqui, vamos ver, na reconciliação de uma separação, no caso aqui, né? Ou na mediação de uma disputa, como muitas vezes tem, a confiança deve ser reconstruída entre as partes conflitantes. Tem que haver o quê? Confiança, tá? Então observe os passos que Paulo deu para ajudar a reconstruir a confiança. Observe o seguinte: primeiro, ele se identificou com os envolvidos, chamando Filemão de irmão e Onésimo de meu filho na fé. Primeira coisa, ele se conectou, ele se identificou com Filemão e com Onésimo, para reconstruir o quê? Uma situação em que havia um possível conflito entre Filemão, o senhor, e Onésimo, o escravo, e ele então usou, né, desse artifício, dessa situação, identificando-se com os dois. Há um ponto comum aqui, eu sou, né, irmão de Filemão em Cristo e Onésimo é meu filho, gerado pela fé. Ele pediu e não ordenou que Filemão, segundo ponto, ele pediu e não ordenou que Filemão fizesse o que era correto. Ele
né? Ele pediu, mas não ordenou que Filemão fizesse o que era correto. Olha, estou te ordenando, nada disso. Ele lidou de uma forma sábia. Queridos, eu estou colocando isso para você entender que muitas vezes ocorre conflitos, que é normal. Nós não pensamos, né, igual, é normal isso, né? Uma vez eu preguei aqui sobre essa questão, que nós somos diferentes no pensamento, muitas vezes temos conflitos de pensamentos, diferenças de pensamento, é normal. É igual, por exemplo, eu sou um jovem mais maduro, mas tem jovens aqui que não pensam igual eu, né? Não é verdade? Já pensa um pouquinho diferente de mim. Eu tenho que respeitar isso, porque é a geração nova. Essa geração tem uma maneira diferente de pensar, é normal isso, por exemplo, né? Como eu disse aqui, uns querem pintar de branco, cabelo, sei lá o que, sei lá, né? Vai entender um negócio desse, mas né? Eu não pinto, até porque eu não tenho, né, para pintar. Então, queridos, mas a gente tem que respeitar, amém? E veja, ele pediu e não ordenou então que fizesse o que era correto. Terceiro ponto de Paulo, ele buscou o consentimento voluntário de Filemão e não a submissão a regras ou autoridade. Esse ponto é importantíssimo. Foi algo voluntário de Filemão, um consentimento voluntário. Você pode receber o seu escravo, que é o Onésimo, né, na sua casa, no seu lar. Ele ele não usou, né, a questão as regras, né, e tudo mais, ou a autoridade dele, ele não usou isso. Eu estou dizendo isso, queridos, porque muitos líderes, né, e até eu também, vou me incluir também, que eu não sou, né, não sou perfeito, né, às vezes usa, né, ou usou dessas regras ou autoridade, e muitas vezes ferindo pessoas, e não pode, tá? Nós temos que entender que nós temos que ir por amor. Agora, o quarto ponto, ele apelou ao amor cristão e não ao poder ou autoridade. Então, é o amor cristão aqui em jogo. Esse é o valor importante. Quinto ponto, ele concordou em absorver a perda e pagar qualquer preço pela restauração. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: Paulo disse, olha, se ele está devendo alguma coisa, eu pago do meu bolso. Você já teve coragem de fazer um negócio desse? Não, o fulano tal aprontou, ele fez isso, é meu filho na fé, mas ele fez isso? Não, eu pago. Ele fez alguma coisa errada, eu faço questão de pagar, para ajudar essa pessoa que fez isso que estava errado, porque agora ele é um filho na fé. Entendeu, queridos? Esse é o valor. O que levou Paulo a fazer isso? Amor. É essa a diferença, queridos. Sabe o que as pessoas estão precisando hoje? É exatamente esses valores. Por que você acha que a igreja primitiva ganhou tantas vidas? Né? Aqueles irmãos ganhavam tantas pessoas, que a Bíblia diz que Paulo levou até os confins da terra, né? Todos os lugares daquela época, e milhares se converteram. Deixa eu só colocar mais um dado para você, talvez você não saiba. Muita gente acha que o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Metade dos países chamados orientais não foi pregado, não. Quando eu falo países orientais, China, tem muito chinês cristão, tem muitos irmãos lá, mas, por exemplo, Japão, tem muitos países do Oriente Médio, queridos, muçulmanos, que não foi pregado o evangelho, não se iluda, não. Só a igreja amando e levando, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos, né,
levar o reino, estender, porque há muito a se fazer, sim. Claro que a internet adentrou nesses lugares e ficou mais fácil de levar o evangelho, mas tá, nós precisamos entender que há muito ainda a se fazer, e naquela época foi feito, nos recursos que eles tinham, e olha que ele não tinha internet, não tinha celular, não tinha mais nada, né? Entendeu, querido? Nós temos que entender isso. Ele concordou, então ele queria pagar o preço ali, ó. Não, se o honesto está te devendo, eu pago. Em vez de abusar do seu poder ou posição, use o método de Paulo para reconstruir um relacionamento de confiança, tá? Ou seja, o método de Paulo é exatamente esse, ó, tá? Apelar para o amor cristão. Nós precisamos, queridos, rever esses valores. Concluindo, esse primeiro valor, o amor rompe e quebra os grilhões do medo. Quando você usa o amor, ele vai quebrar os grilhões do medo, medo de se aproximar de alguém, medo de fazer a obra de Deus, medo de abrir sua casa para uma célula, medo de fazer algo para o Senhor, medo de alguma coisa. Então o amor vai romper os grilhões desse medo, amém? O amor vai romper os grilhões da desavença, que muitas vezes acontece, né? Ai, pastor, sim, lá na igreja de Corinto havia uma desavença lá, e Paulo teve que chamar a atenção deles também, né? Então o amor vai vencer isso também, essa desavença entre Onésimo e Filemão também, o amor vai vencer isso. O amor vai vencer também os grilhões do orgulho. Há muitas pessoas que não querem, né, têm uma posição de autoridade, se acham por isso, né? Eles acham que alguma coisa é a última bolacha do pacote, não é isso? Eu costumo errar muito quando eu vou usar algum termo, né? Mas agora eu acertei. A última bolacha do pacote, ele acha, né, que é o tal, é o fulano, né? Ele é todo orgulhoso e tal, porque né, agora eu sou autoridade, eu sou alguma coisa. Não, querido, o amor tem que romper, né, e quebrar, tá? Esse orgulho, porque nós somos servos, não é verdade? Veja, nós vamos cear. Quer algo mais tremendo, né, do que Jesus como Deus vir a este mundo, se humilhar, deixar a sua glória, deixar toda, né, todos, como Deus, ele é todo poderoso, mas ele deixou tudo para servir. Se ele como Senhor veio para servir, imagina nós, amém? Ele veio para servir. Você está aqui para servir, amém, queridos? É por isso que o amor, ele tem que romper os grilhões do orgulho, amém? Lá em Filemão, versículo 10 agora, ele continua dizendo assim: venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Então, da sua cela de prisão, Paulo conduziu Onésimo ao Senhor. Paulo não perdia tempo, né, queridos? Era qualquer lugar, né? Ele não reclamava da vida, ao contrário. Veja bem, Paulo pediu que Filemão perdoasse o seu escravo fugitivo, que havia se tornado cristão, e indo além do perdão, que aceitasse Onésimo como um irmão. Esse é o segundo valor que nós temos que aprender: perdão. Temos que aprender a perdoar, queridos, do fundo do coração. Como cristãos nós devemos perdoar como fomos perdoados. Nós não vamos cear? A ceia fala sobre isso, né? Deus
que é santo, justo, bom, tinha todos os motivos do mundo para ficar irado conosco, homens, pecadores, mas enviou o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos obter o perdão. Esse é um valor tremendo, o perdão. Mas há pessoas que não conseguem perdoar, é porque não entendeu ainda que Cristo, se Ele nos perdoou, nós temos que perdoar aquele que nos tem ofendido, amém? E Paulo nos ensina aqui também sobre isso. O verdadeiro perdão significa que tratamos a pessoa perdoada como gostaríamos de ser tratados. Eu perdoei tal, o fulano de tal, a pessoa. Bom, para você saber se você perdoou mesmo, faz o seguinte. Faz essa pergunta para você mesmo. Do jeito que eu estou tratando aquela pessoa, é do jeito que eu gostaria de ser tratado? Esse é o verdadeiro perdão. Há alguém que você diz ter perdoado, mas que ainda precisa receber atitudes gentis da sua parte? Sabe, queridos, não é fácil. Pensa o seguinte, pensa aqueles irmãos que eu citei aqui lá na guerra agora, na Ucrânia, agora, está tendo guerra. Pensa naqueles irmãos, naqueles homens, com seus filhos. Difícil, né? Difícil de encarar uma coisa dessa e ainda perdoar a Rússia. Está jogando bomba lá para matar os filhos deles. Mas é essa palavra que o pastor lá trouxe. Com muita dificuldade ele disse: não, eu não tenho perdoando. Apesar que continua ainda sendo atacados. Sabe, querido, quando ele falou aquilo, né, de estar perdoando mesmo assim os seus carrascos, vamos dizer assim, né, vamos chamar de carrascos, ou pessoas que não têm valores nenhum a não ser de guerra, eu fiquei pensando, meu Deus, como que nós devemos ainda aprender realmente a perdoar? Porque qualquer coisinha a gente está, né? Tô de mal, né? Ficou igual uma criança, né? Até antigamente era assim, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, um negócio assim, né? Criança era assim, né? Daqui a pouco é Natal, como é que é? Nunca mais ficar de mal? Tem um negócio assim, né? Não é da época de vocês, não? Bom, nossa, estou velho então. Mas a gente entendeu? A gente age como criança, qualquer coisa está emburrado, gente. Está com um cara ruim, né? Mostrando aquele beijo assim e fica, estou com raiva. Gente, por favor, né? Nós estamos aqui citando pessoas, queridos, que estão passando uma situação muito pior do que nós podemos imaginar, mas mesmo assim aprenderam e estão querendo aprender a perdoar. Eu me lembrei aqui num documentário de Portas Abertas, documentário não, que Portas Abertas relatou, né, que aconteceu mesmo lá nas Filipinas, que muçulmanos simplesmente fizeram num caminho onde as moças cristãs estavam passando, esses rapazes muçulmanos simplesmente pegaram os seus facões e mataram a sangue frio, todas elas, só uma que escapou. Isso é um relato que aconteceu mesmo. Pensa na dor da mãe dessas meninas, queridos. Agora, é claro que ninguém iria querer que as mães dessas meninas que foram
mortas dessa forma abrupta por causa né, porque os muçulmanos não concordam com os cristãos. É claro que essas mães não vão dizer assim, não, eu perdoo agora. Não, foi um processo, é claro, é óbvio. Ninguém aqui, nós somos seres humanos, nós temos sentimento. Se acontecer uma coisa dessa com um filho, pensa, né? O primeiro sentimento não é ódio, é raiva, é querer revidar, não é assim. É um processo. Ninguém aqui, né? Só que elas entenderam que o perdão é uma escolha. Perdão não é um sentimento, é uma escolha que tem que se fazer. Demorou algum tempo, mas elas escolheram perdoar. Elas foram entrevistadas e disseram que perdoam os algozes, aquelas pessoas que fizeram isso. Esse é o segundo valor, querido, que eu queria colocar para vocês, para os irmãos entenderem, que nós precisamos viver esses valores. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos sequer conseguem viver este amor aqui que nós estamos, ou esse perdão que nós estamos dizendo aqui. Sabe por que há uma crise, né, de crentes genuínos, de crentes que realmente é crente para valer, né? Até outro dia eu conversei com o apóstolo Carlos, é crente raiz, que vive o que fala, vive o que prega. Sabe por que nós estamos numa crise? É porque tem cristão que não vive nada disso, ele quer só receber, ele não quer saber de se doar, ele não quer, sabe, queridos, viver esses valores. Mas esses valores é a condição importantíssima, porque Paulo viveu isso, queridos, e os discípulos viveram isso, e toda a igreja, e todas as pessoas que passaram, e até hoje continua da mesma forma. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades do ar. A nossa luta não é, né, contra, mas há muitos que estão entrando aí como se tivesse a nossa luta sendo contra carne e sangue. Não é. É um espírito maligno que leva a pessoa, né, a agir de forma errada, fora dos padrões bíblicos. Nós precisamos entender, queridos, que sim, nós precisamos amar e perdoar. E perdão, eu volto a dizer, é uma escolha, não é sentimento. Eu não estou sentindo nada, não vou perdoar porque eu não estou sentindo nada, não estou sentindo, então não vou perdoar. Não, queridos, é escolha, você escolhe, ou perdoa ou não perdoa, pronto, acabou. É simples assim. Como aquele pastor, como eu disse aqui da Ucrânia, escolheu perdoar aqueles russos, como essas irmãs nas Filipinas, a Indonésia, eu falei Filipinas, mas a Indonésia escolheu perdoar os muçulmanos, e muitos outros relatos que eu poderia citar aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mostrando realmente uma atitude cristã de valor. Amém, queridos? E eu estou dizendo isso, queridos, porque Cristo escolheu nos perdoar lá na cruz do Calvário. Quando nós cearmos, não esqueça disso, Ele escolheu nos perdoar, porque há muitos que ainda ficam com o coração duro, não cedem de jeito nenhum, e ainda quer uma vaga no céu. Bom, a questão é, você tem que entender que esses valores, aquele que converteu, ele vai viver aquilo que ele está falando, né? Porque se há alguma coisa errada com aquele cristão que não consegue amar ou não consegue perdoar, tem alguma coisa errada, querido. Amém? Glória a Deus, queridos. Sabe, às vezes eu fico lendo, né?
essa história de Paulo e tudo mais, eu fico viajando, né? Fico pensando, meu Deus, eu queria conhecer esse homem, né? Que bênção, né, que era Paulo, e outros mais também, é claro, que viveram realmente aquilo que prega. É por isso que chacoalhou, e até hoje ninguém consegue parar a igreja, porque esses homens deixaram um legado, amém? Eles deixaram um legado, eles deixaram algo real, vivo, não é uma religião, ele deixou vida, amém? Ele deixou vida, Cristo é vida, Cristo é vida, queridos. Amar e perdoar é viver. Quem ama e perdoa, vive realmente. Quem não ama e quem não perdoa, está morrendo a cada dia. Está morrendo a cada dia. Você sabia que há muitas doenças que nós adquirimos no nosso corpo por falta de perdão e por falta de amor? Há muitas. Mas não, querido, Ele nos deixou vida, vida. E isso é viver realmente o Evangelho, é viver, sabe? Não é fácil, pastor? Não, não é fácil. Não é brincadeira isso, né? Porque quando a gente, quando nós somos confrontados, quando alguém abusa da nossa, né, vamos dizer assim, da nossa paciência, né, e começa a instigar, né, é difícil nessa hora você amar, é difícil você perdoar, é difícil, realmente é. Eu não estou dizendo que é fácil não, que essa caminhada é fácil, não, vamos lá, né, e tudo mais, é fácil dizer, eu quero ver viver, não é verdade, querido? Mas é um processo, nós não temos que desenvolver a nossa salvação, como diz a palavra, é um processo que nós precisamos aprender. Mas o que eu quero dizer, querido, que eu não quero aqui, né, é que vocês vivam uma religiosidade, eu quero que vocês vivam a vida em Cristo, amém? Que vocês vivam aquilo que estava no apóstolo Paulo e em outros mais, né, aquele sentimento de... Ele entendeu que é amar e perdoar, e veja que antes dele se converter, Paulo, né, que era Saulo, né, antes de se converter, ele era religioso, e muito religioso, ele era fariseu, né, e ele, o que ele fazia? Ele tinha ódio no coração. O religioso, ele tem ódio, ele quer matar, como Paulo mandou matar muita gente, antes de se converter, e ele tinha ódio, porque ele tinha zelo pela religião dele. Não, esses cristãos, essa seita aí religiosa desse Cristo, né? E ele mandava matar, como ele mesmo reconhece isso, ele mesmo fala. Por quê? Por causa da religiosidade. Há muitos religiosos que ficam achando e tudo mais, não amam, não perdoa e quer dar uma de cristão. Infelizmente, Paulo entendeu, querido, esse princípio, ele percebeu que Cristo, quando veio morrer por nós, ele trouxe vida. Ele não trouxe uma série de regras e costumes e tudo mais que a gente tem que seguir, ele trouxe vida. Nós precisamos viver isso. Sabe por que muitas pessoas se afastam de muitos cristãos? Porque não vê vida não, vê só religiosidade. Religião tem muita, não é verdade? Muita, tá? O que não falta nesse mundo é religião, não é verdade, queridos? Mas, queridos, o que faz a diferença do cristianismo com todas as outras é porque nós precisamos, né, e temos que viver o amor que esses homens viveram, né, e também o perdão que esses homens viveram também, amém? Versículo 11 ao 15 diz o seguinte, ele continua dizendo na sua carta, ele, né, quem? O Onésimo, tá, gente? Ele que é o Onésimo. Ele, no passado, te foi inútil. Entretanto, agora, ele é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Olha o amor de Paulo para com Onésimo. Pensa, querido, olha a palavra desse homem, de Paulo.
eu estou enviando a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Quem é que não é conquistado com uma coisa dessa? Bem, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse, nas algemas que carrego por causa do Evangelho, porque Paulo estava preso. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer, seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. Entenderam, queridos? Olha como é que Paulo aqui está tratando a questão, não por, não seja uma coisa forçada, não por constrangimento, uma coisa forçada, mas espontâneo, porque nada forçado funciona. Aí ele diz, é possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre. Ou seja, ele está dizendo, Deus permitiu que ele fizesse isso, mas agora ele é um servo de Deus. Então, queridos, Onésimo, você sabe o que significa o nome Onésimo? Alguém sabe? Onésimo, querido, quer dizer útil. O nome Onésimo é útil. E Paulo aqui empregou um jogo de palavra, dizendo que Onésimo não havia sido muito útil a Filemon no passado, mas agora ele havia se tornado muito útil para Filemon, quanto também para Paulo. Sabe, queridos, embora Paulo quisesse conservar Onésimo consigo, ele o estava enviando de volta, pedindo que Filemon o aceitasse, não apenas como servo fugitivo perdoado, mas também como um irmão em Cristo. E o terceiro valor que eu queria compartilhar aqui com os irmãos é companheirismo. Paulo entendeu o princípio do companheirismo, de estar sempre com o irmão, sempre abençoando aquela pessoa que está do seu lado. Companheirismo é importante, querido. Ou seja, estar sempre ajudando. Paulo necessitava de Onésimo ali? Sim, ele estava preso, ele precisava de alguém para ajudá-lo ali nas suas cadeias, mas ele entendeu que ele era mais útil com Filemon, ele entendeu que Filemon precisava do seu servo também. A circunstância de Paulo naquele momento que ele estava preso era o seguinte: ele tinha apelado para César e ele iria ser julgado e certamente morto. Ele poderia simplesmente ter pedido, não, deixa ele aqui comigo, que pelo menos agora eu vou ter um conforto, de alguém aqui comigo. Mas ele não olhou para si mesmo, ele olhou para os seus irmão em Cristo, Filemon. Entendeu, querido? Eu estou querendo colocar para os irmãos, passar para os irmãos, os valores desses homens. Estão falando aqui de amor, perdão e companheirismo. A mentalidade que eles tinham. Nós precisamos voltar a essa mentalidade de viver realmente um cristianismo puro e simples, como dizia um homem de Deus, C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. Vamos viver, não uma religiosidade morta, cheia de regras, cheia disso, cheia daquilo, mas um cristianismo puro e simples, onde a gente vai amar, perdoar e ser companheiro um do outro. Precisamos viver, querido, nós precisamos voltar a isso, voltar ao primeiro amor. Amém? Para concluir, companheirismo é revelar as diferenças de pensamento
e trabalhar em função do reino de Deus na terra. Há diferença de pensamento, não é verdade? Como eu disse aqui, mas eu sou mesmo assim companheiro, né? Estamos juntos, amém? Precisamos aprender isso, querido, porque eu não fui com a cara daquele irmão, gostei desse cabelo não, hein? Não sei não, viu? Como assim? Não fui com a cara do irmão? Sabe, queridos, companheirismo é aprender a entender que temos que quebrar essas barreiras pelo amor, pelo perdão, pelo companheirismo, viver isso, sentir a dor dos que sofrem, porque verdadeiramente, Jonathan, eu quero colocar para você, eu sinto a dor que você está sentindo, que não é fácil. Quando eu perdi meu pai, eu sei muito bem o que foi perder um pai. Quando eu perdi minha mãe, eu sei muito bem a dor que é perder uma mãe. Companheirismo é sentir a dor do outro. Não é fácil, querido. Nós precisamos viver isso. Amém, queridos? E Cristo foi até o fim por nós. Então, quando você cear, lembre-se disso. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele não, mediu nada. Ele sabia dos meus defeitos, do seu defeito, do defeito de todo mundo. Mas mesmo assim ele continuou. Ele foi até o fim, porque ele nos amou até o fim. Ele nos perdoou, né? E ele quer ser o nosso companheiro para sempre. Amém? Você quer quer o Senhor Jesus na tua vida, querido? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Chamar aqui o irmão Alfredo, o irmão Maurício. A palavra de Deus diz, se você já foi batizado nas águas, se você já está bem com seu irmão, está tranquilo, tá? Você não só pode, como deve participar da ceia. Você que está em casa também, amém? Pode participar. Mas antes de participar da ceia, querido, enquanto eles vão cantar esse cântico, feche seus olhos, cante, ou mesmo ore, pedindo ao Espírito Santo, sonda o meu coração, para ver se eu estou vivendo realmente esse amor. Que foi morto, Santo, Santo, Ele é. Obrigado, ó Cordeiro de Deus. Um novo cântico ao que se acende. Ele é o Cordeiro que foi morto por amor a você. Ele te perdoou. Ele não mediu esforços para a tua vida. Digno é o Cordeiro, porque ele foi morto para expiar o meu e o seu pecado, porque ele morreu, ele foi até o fim por mim e por você. Ao que se assenta sobre o trono do céu, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele te ama com amor acima da tua imaginação. Louvores ao Rei dos Reis,
És tudo. Diga a Ele: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Eu te adoro, Senhor, porque Tu és tudo para mim. Diga a Ele o quanto você o ama. De trovão, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Ele é digno, adore-o. Santo, 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 Deus Todo Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. Eu te adorarei. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado pelo perdão que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, sim, ó Deus, ser companheiros uns dos outros e abençoar, ó Deus, e servir, porque é por isso que o Senhor veio, para servir e não ser servido. Que venhamos a viver, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, querido: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Na noite que Ele foi traído, na noite que Ele poderia ter ficado com raiva, não, Ele amou. Ele poderia ter dito: não, agora não tem, não, Ele perdoou. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. Ele distribuiu até para Judas Iscariotes também, que havia de traí-lo. Ele estava lá, mas ele fez isso também, porque ele entendeu que era necessário, e logo após ele deu graças. Vou pedir agora que o irmão Maurício ore agradecendo pelo pão que representa o corpo de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício por nós ali na cruz. Ó Deus, nós te devemos a nossa vida, o Senhor nos resgatou do mal, do pecado, e nós te agradecemos, ó Pai, por isso. Ó Deus, muito obrigado por ter assumido o nosso lugar ali na cruz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu perdão, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. E nós te agradecemos por isso hoje e para todos sempre. Amém, Deus. Amém. Enquanto os irmãos estarão distribuindo os pães, continue adorando o Senhor. Senhor, dizendo: Senhor, acrescenta amor, perdão. Que foi morto, Santo, Santo Ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele trouxe vida. Ele trouxe vida para aqueles que creem. Sabe, queridos, antes de nós continuarmos aqui, há uma pergunta a ser feita. Quem aqui, todos têm a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Porque se houver alguém que ainda não conhece o Cordeiro de Deus, ou mesmo ainda não fez essa escolha por aquele que morreu pela tua vida, essa é a tua oportunidade de você fazê-lo. Se houver alguém, pode vir à frente, que nós vamos orar por você, ou reconciliar, não sei, não conheço você, ou entregar o seu coração a Jesus. É uma pergunta que precisamos fazer, porque há muitos que precisam entender que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos amou, nos perdoou, e precisamos tomar essa posição na presença dele. Há alguém? Amém. A palavra de Deus fala que após haver dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo, que por amor a nós foi dado. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Você pode glorificar a Deus, querido, adorar o Senhor, ao teu Rei, ao teu Senhor. Pedir ao irmão Alfredo que neste momento ore, porque depois dele ter feito isso, ele tomou o cálice. Vamos agradecer pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, amém? Pai, em nome do Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo teu amor para com teus filhos, Pai. E sabemos que devemos ao Senhor, meu Pai, o nosso amor para com o Senhor, Pai. E diante do Senhor, meu Pai, aqui estou representando cada irmão que está aqui, meu Pai, que nós também te amamos, Pai, pelo aquele sofrimento, pelo aquele derramamento de sangue ali, meu Pai, para levar todas as nossas iniquidades, Pai. Mostrou para cada um que o Senhor tem amor, Pai. Obrigado, Senhor. A Ti nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. E nós também te amamos, Pai. Amém. Enquanto os irmãos Maurício, irmão Alfredo estarão distribuindo, vamos continuar adorando o Senhor, amém, queridos? Você que está na sua casa também, adore ao Senhor. Está vestido do arco-íris.
e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Este é o poder de Deus, derramado por nós, derramado por cada um. E há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore o Senhor, porque Ele é digno. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele morreu por você, Ele foi até o fim, Ele te amou até o fim. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Quantos ficam maravilhados de ouvir esse nome, Jesus, que é digno? Quantos ficam extasiados de ouvir o Filho de Deus que veio? O seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Oh Deus, Santo, 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 diga a Ele, diga a Ele, Ele é poderoso, diga a Ele, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore a Ele, querido. Porque Ele assumiu a minha e a sua culpa, amém? Ele assumiu. Ele assumiu por amor. Ele te amou até o fim, amém, queridos? Você tem que entender que os valores precisam ser colocados em prática. Ele não trouxe religião, Ele trouxe vida. Trouxe vida. O homem é que conseguiu ou colocou uma religiosidade, mas Ele trouxe vida. Ninguém ali estava preocupado com religião, estava preocupado em transmitir vida. Por isso que aqueles homens foram mortos, queridos, sabe? Para continuar a transmitir vida. Do mesmo modo, então, depois de comer, Ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém? No meu sangue. É uma nova aliança. Essa nova aliança se tornou um favor imerecido. Nem eu nem você merecia, mas se tornou um favor imerecido. Nós não merecíamos, querido. Então fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, disse Jesus. Amém, queridos? Quantos aqui vão beber em memória do Senhor? Enquanto não tiver, se não tiver alguém sem o cálice, nós vamos, né, dizer: essa pessoa vai ter que tomar. Sabe, queridos, esse amor, paciência, nós temos que amar.
Nós precisamos entender, queridos, que como cristãos, precisamos amar até o fim. Viver o que Jesus disse sobre o amor, como eu disse, não é fácil. Não é fácil. Mas Ele quer que nós venhamos a amar. Há mais irmãos aí que estão precisando de cálice. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, é tão gostoso isso, né? Isso é companheirismo. Isso é importante. Eu digo para vocês que se fosse há muito tempo atrás, eu assim, gente, vocês esqueceram dos irmãos, olha lá, o irmão está sem o cálice. Não, amém, glória a Deus, ó, glória a Deus, né? Tem muito irmão que significa, né? Que está aí ceando, glória a Deus, né? Que bom, glória a Deus. Me alegro de ver, queridos, que há maior parte dos irmãos que estão aqui estão entendendo e participando, sabe, queridos? Me preocuparia se alguém não estivesse tomando, mas não, todos estão entendendo, estão participando, e isso, querido, para que nós venhamos na glória cear com o Rei dos Reis, amém? Do mesmo modo, então, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: tem alguém ainda sem o cálice? Tem alguém ainda? Não. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus? Quantos estão felizes porque Ele ressuscitou? Então vamos cantar alegremente: Ele ressuscitou, amém? Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte? onde está a morte? A tua vitória, A sua vitória. Jesus Jesus ressuscitou, Ó morte, e nos trouxe vida. onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele nos deu vida e vida em abundância, aleluia. Glória a Deus, queridos. Bom, é com esse mesmo entusiasmo que nós vamos, né? As crianças não estão aqui, né? Muitas crianças, então vamos trazer o nosso, amém? O quilo do amor aqui rapidamente aqui para frente, amém? Com alegria, né? Pelo Senhor marchamos. Quem quer marchar aí? Poderoso é Sua glória será vista em toda a terra.
Tem soldado aí para marchar? Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Que o Senhor abençoe poderosamente, ó Pai, as nossas vidas, que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar nos corações para que nós venhamos a amar, perdoar e sermos companheiros uns dos outros para a glória do nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre. Amém? Os pais, não esqueçam de pegar suas crianças lá, tá? Na escolinha, e dê um sorriso para essa pessoa que vai pagar a sua janta, que certamente ele vai pagar.